Olá, me chamo Bruna Negrão Chagas, sou acadêmica do curso de Odontologia da Faculdade Fama de Macapá e venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema Bruxismo na Infância, o fatores etiológicos, importância do diagnóstico e tratamento. Os autores Enari e Bilar, em 2010, ele diz que o bruxismo em criança tem se tornado uma preocupação crescente nos últimos anos devido ao seu impacto negativo na qualidade de vida e também por ser considerado importante fator de risco para disfunções temporomandibulares. O bruxismo ele pode causar desgaste nos dentes e, em casos mais graves, os traumas dentários. Pesquisa recente tem apontado uma relação entre bruxismo e alterações respiratórias. Outras implicações para a motricidade orofacial e fala ainda não está bem restabelecida. Segundo Almeida, em 2009, o bruxismo é definido na literatura como sendo um hábito parafuncional involuntário, que pode ser classificado pela ação de um forte contato entre as superfícies oclusais dos dentes, onde tem sido possível verificar com maior frequência em crianças e adolescentes. Este distúrbio, segundo a autora, parece aumentar com o decorrer da idade. Podemos observar aqui na figura 1, desgaste nas regiões incisais e na figura 2, desgaste nas regiões oclusais dos elementos dentários. O objetivo do trabalho é compreender a importância do conhecimento do cirurgião dentista sobre os sinais clínicos do bruxismo infantil dentro do consultório odontológico, para que o cirurgião dentista possa diagnosticar com maior precisão complicações bucais decorrentes do bruxismo adquirido ao longo da vida infantil e assim restabelecer um plano de tratamento com maior segurança para o paciente. A metodologia, este trabalho adotou como estratégia metodológica a revisão de literatura, tendo como principal fonte de pesquisa e revisão literária, incluindo monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado, constantes na base de dados da Cielo, da Lilac e da PubMed. Alguns achados de ferramentas de busca, como o Google Acadêmico, no período de 2006 a 2017, sendo essas pesquisas feitas em livros, sites e artigos científicos, tendo como palavra-chave bruxismo infantil, fatores etiológicos, características clínicas, importância do diagnóstico e tratamento. De acordo com Almeida, em 2009, onde este pontua que o bruxismo em si pode ser definido e descrito como sendo um hábito parafuncional involuntário, que é caracterizado pelo contato anormal entre as superfícies oclusais dos elementos dentários, fora do período de mastigação e deglutição dos alimentos. Descreve ainda que esse hábito anormal, tal como a onicofagia, chupar o dedo, são costumes comuns na infância e que este pode causar diversas alterações da estrutura do sistema crânio-cervical mandibular. Este distúrbio pode ser caracterizado por dor na região pré-auricular, na articulação temporomandibular e músculo da mastigação. Pode ocorrer ainda a limitação do desvio do movimento da mandíbula, sons ou estalos articulares durante a movimentação mandibular, sendo que essas queixas mais comumente relatadas são cefaleias, otalgias e as cervicalgias. O desgaste dental é considerado um dos sinais mais comumente encontrados que estão associados ao bruxismo. Esses sinais podem ser de moderado a grave e são comprovados pela presença de superfície de desgaste localizada ou generalizada. Existem diversas técnicas que auxiliam no registro e diagnóstico do bruxismo. Uma das técnicas mais utilizadas é a avaliação do desgaste dentário, se utilizado diferentes métodos de diagnóstico. Segundo Piso, em 2006, o bruxismo, dentre todos os hábitos deletérios que pode alterar o crescimento do complexo crânio-facial devido à sua etiologia ainda complexa e devido aos seus efeitos diversos sobre o sistema estomagnático. Esses hábitos ele pode causar danos à articulação temporomandibular, dano ao músculo e ao periodonto, principalmente à oclusão. Diniz, em 2009, ele descreve ainda que os sinais e sintomas mais frequentemente encontrados são os desgastes oclusais, incisais, destruição das estruturas de suporte, hipersensibilidade pulpar, mobilidade dentária, fratura de cúspide e restaurações, dores e distúrbios nas articulações temporomandibulares, hipertrofia do masseter, cefaleia ao acordar. Relata ainda que durante a infância, o bruxismo pode apresentar mais severo na criança em idade pré-escolar devido às características estruturais e funcionais dos dentes desíduos. Segundo Paiva, em 2017, que descreve que, de acordo com sua etiopatogenia, o bruxismo na literatura pode ser classificado como primária quando não apresenta comorbidade médica associada e a do tipo secundária é quando não apresenta relação com enfermidade médica ou provocada pela ingestão de determinado medicamento.
De acordo com Paiva, em 2017, os principais sinais observados no consultório são as faces desgastadas, sendo que os elementos anteriores se apresentam mais suscetíveis devido a receberem forças de intensidade grande. As faces lisas geralmente indicam o rangimento dos dentes, enquanto que as faces rugosas podem sinalizar o apertamento. O autor descreve ainda que o bruxismo ele pode contribuir para uma falsa classe 3, aceleração da risolese dos dentes desíduos, alteração da cronologia da erupção dos dentes permanentes e indução do apinhamento dental. Silva, em 2009, ele diz que diagnosticar o bruxismo, principalmente em criança, é um grande desafio para a odontologia, sendo de grande contribuição e participação de variadas áreas da saúde, como médicos, psicólogos, e formando uma investigação interdisciplinar, a fim de alcançar o diagnóstico de melhor. Diz ainda que, para o diagnóstico do bruxismo seja confiável, é necessário que sejam analisados aspectos como hábitos parafuncionais, sistêmicos e alterações neurológicas na qualidade de vida através de um questionário. Pode tratar-se de criança e gerar um processo mais complexo, exigindo a participação dos pais e a fim de minimizar o erro. Saber identificar os fatores etiológicos, os fatores predisponentes do bruxismo, principalmente na infância, tornou-se de extrema necessidade para o cirurgião dentista odontopediatra, dentro do seu consultório, para melhor atender e diagnosticar o paciente de forma e conter o avanço deste problema, de forma a restabelecer o correto tratamento do seu paciente. Com isso, diversas pesquisas foram realizadas, onde pode-se detectar um leque de medidas preventivas que ajudam a reduzir ou minimizar a incidência do bruxismo, utilizando-se de vários tipos de tratamento, que inclui tratamento restauradores, ortodôntico e tratamento utilizando placas relaxantes ou mio-relaxantes, objetivando o alívio imediato da sintomatologia associada e o restabelecimento da saúde do paciente. Diniz, em 2009, descreve ainda que a abordagem psicocomportamental indica a psicoterapia com devido aconselhamento e autossugestão da hipnose e condicionamento, exercício de relaxamento e a biofeedback com estratégia de tratamento, assim como também medicamento como utilização de injeção de anestésico local na região, tranquilizante sedativo, placa de mordida, mio-relaxante e placebos. Descreve também o uso de métodos elétricos, como os estímulos eletrogalvânicos para o relaxamento muscular, sons ultrassônicos ou acupressão das áreas também são indicados. Quando há ausência de fatores sistêmicos, os autores preconizam exercícios orais para desensibilização, utilizando-se de sensibilidade térmica, aconselhamento nutricional, suplemento de vitaminas e minerais. A figura 3, podemos observar, o bruxismo no sono, desgaste na região incisais dos elementos dentários, tanto na incisal quanto na oclusal. E na figura 4, podemos observar as placas mio-relaxantes. Os autores dizem ainda que uma das alternativas mais utilizadas e indicadas para o tratamento do bruxismo infantil é o uso das placas mio-relaxantes com base de silicone, que tem a função de apagar com rigidez a memória da oclusão traumática, possibilitando dessa forma o equilíbrio da oclusão e minimizar as facetas de desgaste. No entanto, as placas possuem efeitos temporários, não substituindo a atuação do cirurgião dentista, no objetivo de recuperar a função e a coordenação muscular. A conclusão. O bruxismo na infância é uma parafunção que vem crescendo na atualidade na sociedade moderna. O seu diagnóstico precoce é de suma importância para que seu tratamento seja iniciado quanto antes, a fim de diminuir seus efeitos e consequências, melhorando a qualidade de vida da criança acometida com o bruxismo na infância. O conhecimento das características clínicas e os fatores etiológicos do bruxismo na infância é de suma importância para a realização do diagnóstico precoce, permitindo assim que a equipe multidisciplinar formada por pediatra, odontopediatras e psicólogos estabeleça um tratamento multidisciplinar, favorecendo o desenvolvimento da criança. Aqui foi alguma referência que eu utilizei, para minhas pesquisas. Com Autor Almeida, Luciana Martins, de Controversos do Bruxismo Infantil, da Medicina Dentária da Universidade de Porto, em 2009. Diniz diz que o bruxismo na infância, sinais e alertas para odontopediatras, em 2009. O Paiva, bruxismo na infância, abordagem clínica. O Pisou, do bruxismo na infância, fatores etiológicos, possível tratamento.